Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia, na realidade, de uma plataforma que não dá mais para ignorar. Ela está sendo utilizada por grandes empresas, tá? Empresas inclusive como Netflix e etc., tá? E provavelmente daqui para frente você vai ouvir falar nela cada vez mais, porque ela facilita muito a vida e ela é totalmente gerenciada. E eu quero que você, desenvolvedor, desenvolvedora, fique sempre ligada aí nessas tecnologias que normalmente são utilizadas em grandes aplicações. Como você deve saber, o grande foco aqui do canal Full Cycle é te ajudar a acompanhar essas tecnologias para que você consiga desenvolver a cada dia mais aplicações de grande porte e também possa aí participar de projetos expressivos e tudo mais. Maravilha? E a tecnologia, a plataforma que a gente vai falar hoje é o famoso Amazon, AWS Kinesis. Olha que nome bonito, AWS Kinesis. E esse camarada aí, ele veio inclusive para brigar com o famoso Apache Kafka. Então, roda a vinheta aí, vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente ver. Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, dois recadinhos bem rápidos aqui para você. Se você ainda não está inscrito ou inscrita na imersão Full Stack Full Cycle, você tem que se inscrever agora. O link está na descrição. É um evento online 100% gratuito, onde durante 7 dias, a gente vai simplesmente criar uma aplicação do zero, baseada em microserviços e utilizar aplicações, arquiteturas, e ferramentas de gente grande para você dar um up aí na sua carreira. Também todos os dias na parte da noite, na imersão, a gente vai trazer grandes empresas aí para mostrar o estudo de caso deles. Maravilha? Então se inscreve, link na descrição. E obviamente, eu queria pedir para você, nesse momento, já dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tô esperando, seu dedo não vai cair. Dá uma moral aí pra gente, para fazer com que o canal Full Cycle ele cresça e chegue aí a alcançar mais e mais desenvolvedores e desenvolvedoras mundo afora. Legal? Então, galera, seguinte, sem mais delongas, vamos falar aí do AWS Kinesis, O que esse cara faz no final das contas? Pessoal, seguinte, primeira coisa, antes de eu ir para os slides, sim, a aula hoje ela vai ser teórica, mas eu não tenho dúvidas que ela vai deixar um gostinho bem legal para você. Eu tô inclusive querendo começar uma série só sobre Kinesis aqui, desde a teoria até a prática, para a gente aprender juntos aí todas essas tecnologias e plataformas, Mas o que esse cara faz, O Kinesis, ele veio com uma proposta muito interessante. Ele veio com uma plataforma de conseguir trabalhar com dados em tempo real, de uma forma muito rápida e que solucione para a gente problemas de ponta a ponta. Desde pegar o dado aonde ele estiver, receber essa informação, armazenar essa informação, processar essa informação, transformar essa informação e armazenar ou enviar essas informações para diversas outras plataformas que estejam tanto dentro da Amazon, serviços da AWS ou não. Mas como assim, Wesley? Da onde que você está tirando isso? Como é que funciona? Qual informação é essa? Que dados são esses? Galera, quando a gente está falando em dados nos dias de hoje, a gente está falando de qualquer dado. Então pode ser um log que está vindo de um sistema, dados financeiros, dados de um circuito de câmera de vídeo, dados de de câmeras, de vídeos, de pedágio, para verificar, se o carro da placa que passou está sendo procurado pela polícia, Ou pegar informações para fazer processamento e recebimento de dados para cair em um data lake, para quem está trabalhando ali com Big Data e etc. Então, o que a gente sabe é que a cada dia a gente tem mais e mais informações, Vou imaginar uma Netflix, por exemplo, todo mundo clicando, navegando nos vídeos,
vídeos, né, ela precisa gerar sugestões desses vídeos para gerar aquela nota que a gente sabe que ela usa para sugerir vídeos novos para a gente. Para onde que essas informações estão indo? Como que eles processam as informações para trabalhar com inteligência artificial para sugerir novos vídeos para a gente? Esses dados eles podem cair facilmente eu ia falar Apache Kinesis, não, no AWS Kinesis, para ele fazer esse tipo de recebimento de dados, ingestão desses dados, processamento, transformações, para fazer as sugestões aí para a gente. Legal? Então, o AWS Kinesis, ele é uma plataforma completa para resolver problemas de dados. Dados que são tanto em formatos ali de informação de texto, né, data de forma geral, ou inclusive vídeo. Isso aí que é o mais interessante. Legal? Então ele soluciona essa necessidade de ponta a ponta. Legal? Para facilitar um pouco a nossa vida, o homem dos slides aqui, o senhor dos slides, Wesley Williams. Eu preparei alguns slides aqui somente para dar uma visão geral do Kinesis e eu acredito que nas próximas semanas aqui no canal eu vou trazer mais vídeos, inclusive vídeos práticos da gente trabalhando com esse cara aqui, tá? Então, Amazon Kinesis Data Platform, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que se ligar aqui é que ele é uma plataforma para trabalhar com processamento de dados. Legal? Então, o que é o AWS Kinesis? Ele faz o seguinte, ela é uma plataforma que coleta dados de diversas fontes, ela consegue fazer o processamento desses dados, ela consegue fazer a análise desses dados, ou seja, em tempo real. Vamos imaginar que ele consegue trabalhar mais ou menos como um KSQL DB, do Apache Kafka. Você consegue fazer queries, por exemplo, SQL, em dados que estão chegando de diversas fontes ali em tempo real e conseguir trabalhar com Data Analytics, e é uma parada muito louca. Inclusive, não é nem a minha área, então toda vez que eu vou olhar essa vertente aí do Kinesis, eu fico boiando, inclusive, em muitos desses aspectos, mas tudo bem, faz parte do jogo. Não dá para ser bom em tudo, né? E também ele consegue trabalhar com string de dados. Então, quando a gente está falando em string de dados, é recebimento e trabalhar com dados exatamente como o Apache Kafka faz. Inclusive, se você não sabe nada sobre o Apache Kafka, como que esse cara funciona, a gente tem uma playlist aqui no canal, eu vou deixar aí na descrição para todo mundo, beleza? E ele também consegue trabalhar com um string de vídeos, tá? Para que ele consiga ter todas essas capacidades, tá? No final das contas, a gente tem esses serviços que compõem a plataforma do Kinesis, tá? Que é o seguinte, o Kinesis, ele tem a plataforma, né, o serviço de Data Streams, tá? Que ele se aproxima mais ao Apache Kafka, tá? Que é onde ele recebe as informações ali pra gente, legal? E ele consegue distribuir essas informações. Ele tem também o Kinesis Video Streams, que ele é próprio para trabalhar com stream de vídeo, legal? E é muito louco porque nos dias de hoje a gente tem essa demanda muito grande em relação a vídeos, né? Então a gente tem sistemas de alarme, sistemas ali de pedágio, verificador de placas da polícia, vídeos de segurança, a gente tem vídeo de tudo quanto é jeito acontecendo, né? Computação visual, quantas pessoas estão entrando numa loja, saindo de uma loja e coisas desse tipo, né? Então, isso aí é uma demanda que está muito grande no mercado hoje em dia, né? E ele tem um outro cara aqui chamado de Data Firehose. Basicamente é um cara que consegue receber esses dados, processar esses dados e carregar esses dados em um monte de outros serviços. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ele. E também a gente tem o Kinesis Data Analytics, que ele trabalha exatamente com a parte de analytics, ele consegue transformar os dados ali em diversos dados padrões, principalmente para quem está trabalhando ali com Big Data. Ele tem um esquema que ele não precisa passar por um monte de pipeline ali de processamento, ele consegue fazer a quebra desses dados ali automaticamente em tempo real para todo mundo que os dados estão recebendo e tudo mais. Legal? Então, são esses 4 serviços principais que compõem esse ecossistema do Kinesis, tá? Então, isso aí é algo bem interessante. Hoje, especificamente, eu quero falar um pouco mais
para você sobre o Data Streams, que vamos dizer é um dos carros-chefes aí do Kinesis, né? Que é onde ele concentra todos os dados ali que estão chegando, consegue fazer retenção desses dados e tudo mais. Legal? E depois eu também vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de como funciona o Data Firehose aí pra gente. Legal? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui mais do Data Streams, tá? Então, o que que acontece? O Kinesis Data Streams, tá? Vamos imaginar que ele é uma plataforma, e essa plataforma é uma plataforma criada exatamente como se fosse trabalhar como um banco de dados, tá? Como assim, Wesley? O grande ponto é o seguinte, galera. Isso aí já é sabido de uma forma muito clara, inclusive é mais ou menos como o Apache Kafka funciona, né? Todos os dados que ele recebe, ele consegue persistir esses dados em disco. E mesmo assim, ele consegue persistir essas informações de uma forma muito rápida. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente está trabalhando com banco de dados de forma geral, o que que a gente tem? Quais são os dados que a gente recebe do banco de dados? A gente recebe informações, se elas entram, vamos dizer, ali num banco de dados, sei lá, um Postgres, um MySQL, etc. Eu não sou especialista em banco de dados, me corrijam aí depois na descrição, nos comentários. Mas o que que acontece? Esses dados, eles viram ali um log binário ali pra gente. Tá? E aí, a partir dessas informações, a gente cria, vamos dizer ali, as tabelas, e a gente pega essas informações, a gente indexa, e a gente começa a manipular, a gente faz alterações e etc. Legal? E é essa camada acima do banco de dados, né, que, vamos dizer, deixa a coisa um pouco mais lenta. Legal? Agora, se a gente pensar que se a gente não tivesse que trabalhar com modificações de dados, né, basicamente a gente consegue pegar esse dado bruto e armazenar em disco de uma forma muito rápida, exatamente como se a gente estivesse trabalhando e gravando esses dados em memória, tá? O que que o Kinesis Data Streams faz? Ele faz mais ou menos isso, e quando ele recebe essa informação ela já é gravada de forma assíncrona em diversas zonas de disponibilidade para conseguir, inclusive, garantir resiliência nas informações. Legal? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, tá? O Data Streams, ele trabalha com algo que a gente chama de stream, tá? E o que é o stream? O stream é o canal de comunicação responsável por receber e disponibilizar os dados enviados para o Kinesis, tá? Então, vamos dizer, fazer aquele papel de padaria mesmo e falar que o stream, tá? Do Kinesis é como se fosse um tópico do Kafka. Tá? Então você cria um novo stream e esse cara aí é o responsável por receber informação e disponibilizar a informação para os outros. E como qualquer sistema de dados, né? O que que a gente tem no final das contas, mesmo como Kafka, como o RabbitMQ agora, que também trabalha com streams, tá? Basicamente você tem um producer, você pode ter diversos consumers, eu mando essa informação para o meu stream, tá? Que vai ser armazenado ali no Kinesis e essa informação ela é lida, tá? Pelo meu consumidor. Então, o meu consumidor ele vai lá e pega essas informações e consegue fazer isso de forma muito rápida. Por quê? Porque essas informações elas estão guardadas de forma sequencial, como se fosse um log. E ler logs é muito mais rápido do que a gente ficar fazendo consulta como banco de dados. Legal? Então é exatamente dessa forma como o Data Streams ele funciona, tá? E a coisa mais bacana de tudo isso é que o Kinesis, ele trabalha com algo que a gente chama de shards, tá? Se você é um conhecedor ou uma conhecedora de Apache Kafka, vamos imaginar que isso aí são as partições do Apache Kafka. Então a ideia funciona da seguinte forma. Vou imaginar que eu tenho um stream de vendas, tá? E nesse stream de vendas eu quero armazenar essas informações. Então, conforme as informações vão chegando, eu vou pegando essas informações e mandando em algum momento a informação para o shard 1, para o shard 2, para o shard 3. Wesley, por que que ele divide isso aí em shards? Porque o que acontece é o seguinte, toda vez que eu vou adicionar dados, né, em algum lugar, essa máquina que está recebendo esses dados, ela tem uma capacidade computacional, tá? Vamos dizer assim, limitada.
né? Eu não consigo pegar terabytes de dados, gigabytes de dados e mandar tudo para o mesmo lugar, porque essa máquina ela não suporta isso. Legal? Além disso, já pensou se todo mundo tivesse que, além de a gente enviar esses dados dessa forma, a gente tiver que, ao mesmo tempo, ler esses dados de uma forma muito pesada? Fica isso mais complicado. Além disso, tá? Tem o ponto de resiliência. Então, o que acontece? Ele pega as informações de um stream e subdivide. Então, vamos imaginar que eu tenho uma gaveta no meu escritório e cada vez que alguém manda uma informação para mim, eu coloco os dados numa gaveta. Esses dados eles ficam mais picados, eu consigo pedir para pessoas diferentes trabalharem com essas informações para mim, sem afetar a performance e etc. Então, quando você cria um stream, você trabalha com shards. Agora, o que acontece? O Kinesis, ele tem algo bem interessante. A gente vai falar, inclusive, isso um pouquinho mais para frente, mas ele tem detalhes de um stream que ele trabalha de forma provisionada e um stream que trabalha de forma on demand. Wesley, qual que é a diferença desses caras? Quando você trabalha on demand, o que ele faz? Você não tem que especificar para ele quantos shards você vai querer. Então, conforme os dados vão chegando e os dados vão sendo lidos, ele vai criando esses shards automaticamente de acordo com como ele acha que é a melhor forma de fazer essa subdivisão. Legal? Então isso é muito bacana, porque tira das nossas costas aquela responsabilidade de ficar tentando fazer contas para a gente conseguir trabalhar com esses shards. Legal? Porém, o que acontece? Você vai ver que quando a gente trabalha dessa forma on demand, simplesmente a gente tem uma limitação de quantos streams que a gente precisa criar. Inclusive, se você precisar criar mais, você pode entrar em contato com a AWS e fazer uma solicitação e justificar o porquê você quer, tá? Ou você pode criar de forma provisionada, ou seja, quando eu crio uma stream, eu falo, eu vou querer nesse stream 200 shards. E daí ele vai criar esses 200 shards para você, você vai pagar e tudo mais, e tá tudo certo. Mas perceba que é você que está definindo. E sim, antes de você pensar, eu posso diminuir, eu posso aumentar os shards, ele faz os merges pra gente, tudo automaticamente, sem a gente ficar quebrando muito a cabeça, mas é importante você ter em mente esse tipo de coisa. Legal? Agora vamos avançar um pouco mais. Como eu falei para vocês, os streams, né? Quando os dados chegam, eles trabalham como um log. É exatamente um banco de dados, mas imutável e que ele recebe os dados sempre em ordem, tá? Então o que acontece é exatamente isso aqui, ó. Se você olhar, eu até escrevi tópico, tá? Porque é exatamente a ideia de como que o Kafka funciona. Então eu vou recebendo algo que a gente chama de registros ou records, tá? E conforme os dados vão chegando, eles vão tendo algo que a gente chama de número sequencial, tá? Sequential number. E daí o que acontece? Eu vou gravando os dados e eu posso ter diversas aplicações lendo esses dados, né? Em registros diferentes, porque esses dados, eles têm aí os seus offsets. Legal? Então, essa que é a ideia de quando que a gente está trabalhando. Agora, o que acontece? Cada record desse, no final das contas, ele tem uma estrutura básica, ele tem uma anatomia, vamos dizer, né? Então, vamos imaginar que a gente tem o dado, né, que a gente recebe, né? Aquele registro ali que eu acabei de mostrar. Esse registro, ele tem o seguinte, ele é separado por uma key, tá? E para que serve essa key? Toda vez que eu tiver uma key igual, ela vai sempre para o mesmo shard. Então, eu consigo garantir a ordem, tá, de leitura de determinados tipos de grupos de informação, né? Então, eu quero pegar tudo que é venda e colocar no mesmo shard, porque daí eu consigo ter a ordem com que as vendas foram realizadas. Se eu não tiver uma key, o que vai acontecer? Essas informações elas vão ficar espalhadas nos shards, então eu não consigo garantir ordenação. Outra coisa que a gente tem é o payload, é algo que a gente chama de data, né? É o blob, ou seja, essa informação ela é formada por bytes. Tá? E é byte de qualquer coisa. Então ele vai receber essa informação e vai colocar esses dados nesse registro.
E por último, é um número que a gente não tem que se preocupar, mas é algo que o Carnice chama de sequential number. Esse cara aí, basicamente, é como se fosse um ID daquele record que ele está trabalhando, tá? Então a anatomia desse cara é assim, a gente tem uma key que a gente escolhe, a gente tem os dados que a gente passa e tem o sequential number que é gerado ali pelo próprio Kinesis. Legal? E aí, né, somente para você ficar de acordo, entender um pouquinho melhor alguns limites e alguns detalhes, né, que o Kinesis Data Stream ele tem, eles são os seguintes, meu povo. A gente tem essa situação que eu falei para vocês, que é o caso on demand versus o provisionado, né? Então, lembrando, toda vez que eu for trabalhar com on demand, eu tenho um limite, mas eu não tenho que me preocupar com a quantidade de shards. Toda vez que eu vou trabalhar com provisionado, eu posso criar quantos streams eu quiser, mas desde que eu informe a quantidade de shards que eu vou utilizar. Legal? Então, o que acontece? Não há limite para streams provisionados, tá? E eu posso criar até 50 streams on demand. Se eu precisar aumentar, eu falo com a galera da AWS. Outro ponto importante, tá? Quando eu vou criar um streams, eu posso trabalhar com a criação de shards. Eu escolho quantos shards eu vou querer trabalhar, tá? E dependendo da região, tá? Da AWS que eu vou criar esse cara, isso pode variar entre 200 a 500 shards, tá? Então, por exemplo, na US East One, por exemplo, a gente consegue criar até 500 shards. Em Oregon, por exemplo, a gente consegue criar até 200. Se eu não me engano, é isso, tá? Mas depende da região, daí você tem que entrar, olhar na documentação da Amazon e ver tudo bonitinho, né? Quais são as capacidades e limites ali por cada região que a gente está trabalhando. Outro ponto importante, cada shard ele pode receber até 1 mega por segundo de informação, tá? Ou até 1000 records por segundo. Legal? Como assim, Wesley? Vamos imaginar, tá, que eu tô fazendo uma ingestão muito grande de informação no data stream. Mas essa informação, eu tô recebendo tanto dado de uma vez, né? Que o Kinesis ele não tá aguentando. Por quê? Porque vamos imaginar, eu tenho 3 shards criados. Então, se eu tenho 3 shards criados, significa que cada shard vai poder receber até 1 mega por segundo. Se eu tenho 3 shards, o que vai acontecer? Eu vou poder receber no máximo até 3 megas por segundo de informação. Então, nesse caso, fica mais simples eu fazer as contas de quanto que eu vou ter de ingestão de dados, daí eu sei a quantidade de shards que eu vou precisar. Da mesma forma que se eu não for considerar a quantidade de megas, né, por mensagem, eu posso pensar em quantidade de registro, né? Então, se eu tenho 3 shards, eu vou poder receber até 3.000 mensagens por segundo. E aí você vai ter que ter uma ideia, conseguir dimensionar quantos dados você vai fazer em gestão, né? Para quantos dados você for trabalhar. Lembrando, se você for trabalhar um demand, o Kinesis ele vai resolver para você. E se você for trabalhar com provisionado, você vai ter que ter essas contas muito mais na ponta do lápis para você conseguir realmente dar conta e dar vazão de entrada para essas informações. Legal? Lembrando que você sempre vai poder aumentar a quantidade de ingestão baseado na quantidade de shards que você vai criar. Legal? Outro ponto importante, né? O payload que a gente manda é até 1 mega. Tá? Então, isso aí é interessante. Se um shard ele só pode receber até 1 mega por segundo de uma mensagem só pode ter no máximo 1 mega. Porque se ela tiver mais de 1 mega, nenhum shard vai poder receber ela. Eu acho que faz meio sentido. A parada é meio lógica, né? Mas vale a pena a gente colocar. Um outro ponto importante é que na hora que eu vou ler as informações desse meu shard, eu também tenho um limite, tá? Então, para fazer ingestão, eu posso ingerir, né? Fazer ingestão de até 1 mega ou 1000 records por segundo, mas para eu ler essas informações, eu posso ler até 10 megas por request. Então existe ali na API deles um método chamado de getRecord, e nesse getRecord, quando eu faço a chamada, eu posso ler até 10 megas por chamada que eu for fazer em um único shard. Ou eu posso fazer o prefetch dessa informação de até 10.000 records. Como assim prefetch? Muitas vezes, galera, quando a gente está trabalhando com esses sistemas de dados, a gente não fica fazendo uma request para pegar um registro, né? Imagina eu fazer uma request para fazer
um registro. É mais ou menos como o HTTP 1.1 ele funciona, né? Para cada CSS é uma request no servidor, né? Para cada imagem é uma request no servidor, né? E você vê que quanto mais request você fizer, pior. Então, o que a gente faz normalmente? A gente consegue trabalhar com algo que a gente chama de prefetch. Ao invés de a gente pegar apenas um dado, a gente estabelece uma conexão e pega um monte de dados de uma vez para ficar evitando a gente fazer um monte de request. Legal? E aí, nesse nosso caso, a gente pode pegar até 10 megas por chamada ou até 10 mil records de uma vez. Lembrando uma dica de ouro aqui para você, tá? Não pegue mais dados do que o seu consumer consegue processar. Legal? Já aconteceu, inclusive, aqui internamente com a gente na Full Cycle, que a gente via que o nosso consumer sempre ficava morrendo, o processo reiniciava, travava e daí recebia mais. Por quê? O nosso prefetch ele estava muito alto, então ele pegava mais dados do que ele conseguia processar de uma vez só e o nosso serviço travava. Então faça sempre um teste de estresse no seu consumer para você ver quantos consumers, quantos workers você vai trabalhar de forma simultânea para evitar esse tipo de sobrecarga no seu consumer. Legal? Então essa é uma dica que eu gostaria muito de passar para você. Um outro ponto importante também é que um shard pode receber também a leitura máxima de 2 megas por segundo. Então, olha só que interessante. Eu posso pegar até 10 megas por chamada, mas para eu pegar esses 10 megas por chamada, tá? Eu não consigo pegar isso aí, vamos dizer, no mesmo segundo, né? Para eu ler isso, eu posso receber até 2 megas por segundo de requisição. E isso, tá? Eu posso estar enganado, mas é em relação a todos os consumers. Então, se eu tenho um shard, onde eu tenho 2 aplicações, e essas 2 aplicações vão ler desse mesmo shard, cada aplicação provavelmente só vai poder ler 1 mega por segundo, porque isso vai se dividir de acordo com a quantidade de consumers que vão trabalhar, tá? Então, esses limites são importantes você saber. E o que acontece? A gente tem retenção nesses shards até de 1 ano. Então, como que funciona? Por padrão, toda vez que uma mensagem é enviada, né, para o data stream, o que acontece ali no Kinesis? Isso aí fica com uma retenção de 24 horas. Mandei informação, daqui 24 horas essa informação vai ser deletada do disco. Legal? Porém, o que acontece? Antigamente a gente tinha uma informação, se eu não me engano, era até 7 dias. Então eu poderia falar, eu não quero apenas 24 horas, eu quero 7 dias. E eu poderia ler essa informação em até 7 dias. E hoje em dia a gente consegue fazer isso até 1 ano, tá? Se eu não me engano, quanto mais antiga a mensagem vai chegando, você pode ter alguns lagzinhos, alguma coisa assim, para conseguir fazer a leitura, mas você consegue. Então a grande sacada aqui de trabalhar com data stream é que você não lê apenas as novas mensagens que estão chegando, mas você também consegue fazer um playback e ler mensagens mais antigas ali para você. Legal? Então isso aí é um ponto super interessante para você conseguir levar em consideração. E obviamente, galera, tudo tem um preço, né? E aí você vai ter que fazer e ver os trade-offs e realmente ver se você precisa, sei lá, de ter 1 ano de retenção, né? Muitas mensagens realmente hoje em dia, com 24 horas, você não precisa ler nunca mais essas informações que estão chegando. Então vai depender muito aí para você. Legal? Galera, isso que a gente falou até agora foi do Kinesis Data Stream. Legal? Agora, eu quero falar de uma forma mais superficial, mas que é importante você conseguir entender como que funciona esse camarada aqui chamado de Firehose. Legal? A ideia do Firehose, ele é muito parecido com o Kafka Connect, somente para você conseguir sacar a ideia. O que o Firehose faz? Ele consegue capturar os dados, ou seja, ele consegue receber essas informações de diversas fontes de dados. E é muito louco que o Firehose ele tem inclusive um agente que você consegue instalar nessas máquinas para que essas informações sejam enviadas para ele. Então pensa que ele consegue capturar essas informações, ele consegue trabalhar com diversos tipos de transformação, e isso é muito louco. Por quê? Porque ele pode utilizar no meio da história
de conseguir, inclusive, fazer transformações complexas. Wesley, como que um cara vai conseguir fazer transformações complexas? A gente consegue chamar Lambda Functions na hora que essa informação está chegando. Isso aí é muito louco mesmo. Então a gente consegue transformar essas informações e a gente consegue jogar essas informações em diversos destinos. Tá? Outra coisa interessante é que ele escala automaticamente. Você não tem que ficar se preocupando ali com infraestrutura. Você mandou ele funcionar, ele vai conseguir trabalhar ali para você. Legal? E ele tem uma conexão com mais de 30 serviços hoje em dia da AWS. Tá? Serviços aí que, inclusive, você nunca ouviu falar e eu nunca ouvi falar. Depende muito de casos em casos. Legal? Então, por exemplo, eu posso receber os dados, né? Do Firehose, eu posso pegar esses dados, fazer o Firehose e colocar para mim, por exemplo, no S3. Ou mandar esses dados, por exemplo, por sistemas como Datadog. A gente pode pegar essas informações e mandar no MongoDB. A gente pode pegar as informações, transformar e mandar no New Relic. Eu posso pegar e jogar num Splunk da vida, tá? Então eu consigo trabalhar com todas as informações. E, obviamente, eu consigo mandar isso aí por endpoints HTTP, e daí basicamente eu consigo jogar onde eu quiser, né? Se eu conseguir ter esses hooks aí que eu consigo trabalhar. Legal? Então, somente para a gente terminar bem aqui esse nosso bate-papo para falar sobre Kinesis, aqui é um exemplo, tá? Que eu peguei do próprio site da AWS para a gente entender como é que funciona essa ideia aqui, tá? Então, olha só que interessante. Eu tenho input de dados e esses dados aqui, tá? Eles podem vir de qualquer lugar, né? Então podem ser logs, dados de IoT, dados de finanças, dados de vendas, né? E esses dados aqui, eles podem vir através, a gente pode fazer a ingestão dele, tá? Através do agente, a gente pode pegar os dados do data stream, então eu posso pegar dados que acabaram de chegar no data stream e do data stream jogar para o Firehose, por exemplo. Legal? Isso aí é bem interessante. E aí o dado, quando ele chega aqui no Firehose, o que a gente consegue fazer? Trabalhar com transformação desses dados, né? E essas transformações eu consigo customizá-las, fazendo com que essas transformações rodem, por exemplo, na AWS Lambda. Então isso aí é bem interessante mesmo de a gente levar em conta. Legal? E depois que foi transformado, caso eu queira, eu pego esses dados e posso jogar na onde eu quiser de forma geral. Mais de 30 lugares. Então eu posso mandar esses dados ali para um S3, para um Redshift, eu posso mandar para o OpenSearch da própria AWS, posso mandar cair no API Gateway. Olha que muito louco, eu mando cair no API Gateway, vai chamar um hook HTTP e daí a gente vê o que a gente pode fazer. Pode mandar cair num Splunk, então a gente consegue fazer essa integração. Então olha só que interessante, o Data Stream, na minha opinião, ele fica muito mais próximo ao próprio Kafka puro. Legal? O Firehose, ele está muito mais ligado como se fosse um Kafka Connect. Por quê? Porque ele consegue pegar dados de diversas fontes, né? Inclusive do Data Stream, e pegando esses dados do Data Stream, por exemplo, ele consegue pegar essas informações e jogar em outros lugares. Legal? Então, isso aí é muito interessante. Então, esse cara, ele trabalha exatamente como se ele fosse uma ferramenta, vamos dizer, de ITL, né? Chama Ingest, Transform and Load. Legal? E isso aí é bacana. Então, ele pega dado de um lado, processa esse dado, joga para o outro lado. Sendo que o dado que ele pega de um lado pode ser, inclusive, do data stream do próprio Kinesis. Legal? Galera, eu sei que esse aqui é um vídeo extremamente teórico que eu passei aqui para vocês, mas eu acho que você entendendo esses conceitos acaba sendo muito mais interessante do que eu já sair colocando a mão no código aqui e você não entender nada do que está acontecendo por trás dos panos, o que é um shared, como que isso funciona, o que é um dado, o que é o payload, o que é o Firehose. Então eu acho que para um vídeo introdutório como o Kinesis, eu acho que a gente consegue ter uma visão geral, certo? Então, primeira coisa que eu queria pedir aqui para vocês, tá? Se esse vídeo agregou algum valor para você, dá um like pra gente, tá? Faz essa moral, faz com que esse vídeo chegue na mão aí de mais desenvolvedores e desenvolvedoras. Também, outra coisa que eu queria pedir demais para você, tá? Se inscreve na imersão Full Stack Full Cycle, você não vai se arrepender. E também,
compartilha esse vídeo para outras pessoas. Deixa o seu comentário também aí para eu saber qual sistema de stream que você utiliza hoje. Você trabalha com RabbitMQ? Você trabalha com Apache Kafka? Você está trabalhando com Kinesis? Legal? Então, por favor, bora comentar, vamos fazer essa roda girar e se a galera curtir esse vídeo, a gente continua com essa série para ver mais o Kinesis mão na massa aí. Fechou, meu povo? Então, um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.